Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou dando continuidade à nossa aula número 1, quando nós estávamos falando sobre a construção da, da América, né? No caso aqui, a gente teve que parar, né, para o vídeo não ficar muito longo, e são muitos dados, né? Não dá para a gente falar de tanta coisa ao mesmo tempo, assim, numa aula só, mas essa construção do território americano, ela se deu em função da própria invasão dos europeus, tá? Esses divididos em dois povos, só relembrando, primeiro o povo representado pelos anglo-saxões, que no caso aqui a gente pode colocar ingleses e também mais tarde os franceses, e vamos representar também através dos povos mestiços, que são os antigos povos romanos. Esses são então os espanhóis e os portugueses, belezinha? Bom, vamos só continuar aqui falando então sobre as três civilizações. Já falamos na aula anterior sobre os astecas. Agora vamos falar sobre os maias. Gente, ao contrário dos astecas, que tinham um governo totalmente centralizado, a gente vai ter aqui nos astecas as cidades-estados, que muito lembra aí a antiga Grécia, né, que tinha as suas cidades-estados espalhadas, cada ilha era uma cidade-estado. Os maias também, eles tinham uma política descentralizada, ou seja, eles se organizavam em cidades-estados e eram independentes, ok? Bom, essas cidades-estados, elas ficavam espalhadas. Hoje elas correspondem ao que a gente poderia dizer que elas correspondem à península de Yucatán, tá? Isso lá no México também. Ela corresponde também a Guatemala, parte de Honduras, tá? El Salvador, Belize. Então, isso tudo aí, no caso, era onde ficava aí o terreno, né? A ocupação do antigo povo maia. Bom, as primeiras cidades a se expandirem foi entre os anos de 200, 900, 200, entre 200 e 900 da nossa era. Ao contrário, né, do povo asteca, né, que foi lá no século 14, né, que eu disse. Isso, acho que o século 14, antes mesmo da contagem, né, do ano Domini, né, do ano de Cristo na Terra. Então, a estrutura dos maias, elas eram em torno de edifícios religiosos. Olha só, esse povo ele se preocupou muito com a religião. Embora os astecas tinham duas classes dominantes, que eram os militares e os sacerdotes, os maias eles também tinham lá os seus deuses, a sua crença, tudo deles estava voltado em torno da religião e, em função disso, também muito inteligentes, muito voltados para a questão da arquitetura, só que dessa vez eles resolvem construir os templos, né? Os edifícios religiosos e, obviamente, não poderiam deixar de construir os prédios administrativos e também construíram as suas residências. Como eu disse, tinham muito conhecimento arquitetônico, tinham muito conhecimento matemático, mas preferiram focar em construções religiosas. Nada contra, tá, gente? Cada povo com sua cultura, com a sua mania, mas é só para a gente entender o que era prioridade para esse povo. Eles acreditavam que uma vez que eles estavam erguendo esses templos, né, essas construções religiosas, mais abençoados eles seriam pelos deuses, ok? Bom, eu vou passar já para que esse vídeo também não fique tão extenso, eu já vou passar direto para a outra civilização que eu citei no vídeo anterior, os Incas, ok? Os Incas, eles chegaram aqui entre o século, pelo menos é o que a gente tem história, tá? Histórico deles aqui entre o século XII metade do século XIV. Não 14 não, vamos avançar um pouco, metade do século XVI, ok? Bom, os Incas já eram um povo mais guerreiro, era um povo que conhecia mais a arte da guerra
e com isso eles conquistaram muitos territórios vizinhos. Esses territórios eles vão se estender, eles não ficaram focados só numa área não. Esses territórios, se você visitar o Equador, você vai ver lá muitas situações ali, muitas ruínas do povo Inca. Se você visitar o Chile, também você vai encontrar até totens, né? No meio da cidade, você está andando pelo Chile, aí de repente você encontra lá um totem, uma ruína, embora o Chile seja uma cidade maravilhosa, né? Desculpa, um país maravilhoso, né? No caso, eu quero dizer que Santiago é uma cidade maravilhosa, né? Embora isso tudo você encontre uma beleza arquitetônica, né, fenomenal lá dentro do Chile, mesmo assim você vai encontrar, e são preservadas essas ruínas. Inclusive em Santiago a gente tem um museu de história natural toda voltada para os navegadores e também, principalmente, para essa civilização que tanto contribuiu para a formação do povo, né, que viveu ali. Na Argentina também a gente tem um museu muito interessante que vale a pena ser visitado. Na Colômbia não é uma área específica, né, para eles, mas também a gente tem uma história, tem um museu natural lá, vale a pena visitar, porque tem o Museu do Ouro, né, lembrando que toda essa confusão que se deu de invasão dentro desses territórios, principalmente porque eles tinham muito ouro, eles tinham muita prata, né? Eles tinham estanho. Então a gente tem que associar, né, tudo o que era cobiçado pelos europeus ao motivo dessas invasões. Tá? Essa civilização no início, eles viviam, né, nos planaltos, como eu disse anteriormente, lá na aula passada. O pessoal do oeste, eles viviam mais em planaltos, eles viviam principalmente nas cordilheiras, tá? Viviam também em vales e também nas cordilheiras. Faziam sim as suas plantações ali nas cordilheiras, né? Faziam em forma de patamares, e quando chovia a água ia descendo e já fazia todo o processo de irrigação. Uma característica aí que vale a pena ser citado é que eles também eram igual os maias, eles ficavam bem espalhados em tribos. E posteriormente a centralização desse povo vai ocorrer até mesmo com o uso de força dos próprios líderes da civilização inca. Tá? Resolveram centralizar o governo, resolveu centralizar esse povo em uma área mais restrita para que eles pudessem serem dominados pelos incas, tá? Não ainda pelos europeus. Eu quero também chamar mais uma vez para a questão da arquitetura, para a questão da matemática, para a questão da engenharia. Só que dessa vez eu quero chamar a atenção para a construção de estradas. Olha aí, gente, tá, mais uma vez é citado a questão, mais uma vez é citada aí a questão da utilização, né, daquilo que nós copiamos, daquilo que nós aproveitamos de uma civilização antiga, né, de uma civilização que muito se aproveitou, uma civilização muito inteligente. Tá? Na verdade, algumas vão ter dessas estradas calçamento. Né? A gente faz os calçamentos da nossa cidade através de asfalto, mas se você pegar fotos antigas aí, até o próprio Juiz de Fora, não precisa ir longe não, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar toda a rua pavimentada, né? Ou seja, o calçamento, né? As pedras colocadas ali para facilitar a transição, para não ficar pisando no barro. Então, todas as histórias das nossas cidades, as principais, começam ali com os grandes centros através de calçamento. O que é o calçamento? Colocação de pedras, né? Pedras mais ou menos assim, né? Quadradas, não sei se algumas ruas em Juiz de Fora ainda é assim, mas isso aí é uma contribuição do povo inca. Uma curiosidade é que isso era tão importante que as principais estradas que foram construídas
elas sempre levavam a Cusco, tá? Cusco fica lá no Peru. Se você quiser fazer, né, tiver oportunidade um dia de visitar, você vai entender exatamente o que eu estou falando, né? Uma cidade maravilhosa onde realmente ficava o imperador. Ali também viviam os sacerdotes e, obviamente, aqueles que defendiam esse povo, os militares. Só a nível de curiosidade, o imperador Inca, ele era considerado o filho do sol, ou seja, quem havia nomeado o imperador era o sol. Tá? Então eles acreditavam que o sol era um grande deus e que o imperador deveria com certeza ser o filho do sol. Mas, ao contrário, né, já que o imperador é filho do sol, entende-se que não há um governo hereditário. Então, o filho do imperador que morreu, ele irá assumir o trono? Não, não necessariamente. Tá? Afinal de contas, para ser imperador, teria que ser filho do sol. Às vezes, aquele imperador atual era filho do sol. O outro, o filho, um parente próximo, poderia não ser. Gente, já imaginou que confusão? Quem vai ser filho do sol? Né? Quem vai ser nomeado? Como que vai se estabelecer essa situação aí? Né? Quem é o herdeiro? Né? Quem que o sol vai escolher como herdeiro? E em função disso, tá? Foi até a deixa para os europeus conseguirem enfraquecer esse povo também, criou-se muitas guerras, muitas confusões, e realmente essa maior divindade aí, que era o Sol, acabou, vamos dizer, né, que responsável pela destruição desse povo. Bom, o que nos interessa aqui? Economia. A economia dos Incas possui habilidades como o artesanato, né? Quem que não visita o Peru e que não traz de lá aquela touca, né? Que não traz de lá um artesanato, uma toalha de mesa, uma lhama, né? Que é um bichinho de pelúcia muito vendido, né? No Peru. Quem é que não traz, né? Além dessa habilidade, eles também tinham a habilidade de cerâmica. A maior parte das peças de museu aí, de história natural que você visitar e que tiver peças dessas civilizações, a maior parte delas é do povo Inca, tá? É o que se encontrou mais. E, como eu disse anteriormente, a tecelagem. Gente, eles faziam todos esses desenhos, eles gostavam muito de cores, né? Eu tenho aqui em casa algumas coisas que eu já trouxe de viagens que realmente são muito coloridos, né? São peças que realmente valem a pena até você trazer para poder guardar. Gente, esse povo, por incrível que pareça, tinha ali na questão da mineração muito ouro, muita prata, muito cobre, muito estanho. Gente, imagina a alegria, né, dos europeus quando chegaram. Viram uma civilização que até mesmo jogavam dentro dos vulcões para poder acalmar o vulcão, jogavam toneladas de pedras preciosas, jogavam ouro, jogavam prata ali dentro. Você imagina, né? Para os espanhóis isso deveria ser uma loucura. Poxa, isso tudo poderia estar sendo levado para a Europa e a gente está aqui vendo esse pessoal jogar isso dentro de vulcão para poder acalmar o vulcão. Outra característica aí que, se a gente puder analisar aqui o livro e olhar, né, algumas ilustrações, é a questão de entalhamento em pedras. Tá? Eles não precisavam nem de layout, não. O artista chegava lá, entalhava um deus, uma divindade, algo que eles acreditavam, faziam lá as suas entalhações e ali já tinha uma obra de arte. Obras essas que a gente pode até visitar. Bom, como eu disse anteriormente, a própria disputa interna em relação a quem seria aí o imperador, né, uma vez que o imperador era o filho do sol, quando cada imperador morria, era muita confusão, né? Quem será o próximo imperador? Então foi nesse momento aí que o exército acaba se enfraquecendo
e vai facilitar então a conquista dos territórios pelos espanhóis. E outros povos indígenas? Podemos falar, né? A gente falou dos maias, astecas e incas, mas e os demais? Né? E o Brasil, por exemplo? Bom, outras civilizações também, como eu disse, né? A gente agrupou em 3, mas a gente tem aqui também no Brasil algumas civilizações que merecem ser destacadas. Ao norte e ao sul da América só não eram tão sábios como esses outros 3 que a gente citou aí, principalmente a nível técnico, a nível econômico, social, mas eles já tinham, né, os seus costumes, as suas ideias, as suas manias, né, culturas essas que inclusive foram passadas para nós. Eu vou destacar aqui 2 povos que eu estou lembrando agora, que é o povo G, tá, e o povo Tupi, isso aqui no Brasil. Lá no Caribe, tá? Os povos que viviam lá no Caribe, naquela região ali da Colômbia, né? Ali da América Central, que não são nem maias, nem incas, nem astecas, a gente pode chamar aruacs, ok? Lá no norte da América do Sul e Antilhas, os chibixas, no caso especificamente lá na Colômbia. O Sioux e Inuits os Sioux e os Inuits eles viviam também ali na América do Norte. Gente, nossa aula sobre conquista de América não terminou, tá? Mas eu acho que já temos bastante conteúdo aí para a gente poder trabalhar. Façam os exercícios, eu acredito que agora vai ficar mais fácil com essa explicação aí. Se precisar, vocês podem me ligar, vocês têm meu WhatsApp e é um prazer sempre estar aqui esclarecendo essas dúvidas, ok? Fiquem com Deus e bom trabalho!